hoje vamos fazer diferente, certo? Acho que vocês já me viram, já mataram a saudade, né? Se alguém tiver com saudade, eu mando a foto. Então, galera, é o seguinte. A gente vai dar continuidade à disciplina de Química, tá? E agora falando um pouco sobre os estados físicos da matéria, certo? Os estados físicos da matéria, ele tá em 3, tá? Sólido, líquido e gasoso. O sólido seria o quê? Aquilo tudo que é duro, não é isso? O líquido é que está sempre no estado próximo o quê? Da água. Só água é líquido? Não. Mas tem um detalhe. Se vocês um dia vão ouvir falar falando sobre solvente universal. O único solvente universal é a água, tá? Nunca esqueça. E o gasoso, que é a forma de gás, que às vezes a gente consegue enxergar ou não, tá? O estado sólido, ele possui essa forma aqui, certo? As moléculas, elas ficam todas agrupadinhas, tá? E essas moléculas agrupadas é que formam essa característica dura que existe, certo? No nosso estado sólido. No estado líquido, tá? As moléculas, elas estão já diferentes, ó. Aquelas estão agrupadas próximas, aquelas já estão diferentes. Estão agrupadas só que uma certa, né? Distância uma da outra, certo? É isso que define o estado líquido. E o estado gasoso, as moléculas elas estão separadas, certo? E uma batendo na outra, se mexendo. Imagina que elas estão se mexendo aqui, colidindo, tá bom? Passando aqui, a gente tem a mudança de estados físicos da matéria, certo? Que aqui vocês podem ver o líquido, o gasoso, tá? E o sólido. E daqui, ó, o sólido, ele pode passar o processo de fusão, tá? Para a parte líquida, que é o descongelamento. Imagina a água, tá? A água tá lá, no caso o gelo, tá lá, tá? Você tira da geladeira, vai ocorrer o processo de fusão. Ela vai descongelar e vai faltar para o estado líquido. E quando eu estou no estado líquido e coloco minha água lá na geladeira para congelar, para virar o estado sólido, é o processo de solidificação, beleza? Já no processo sólido, né, no meu gelo lá, quando ele sai, imagina que eu pego uma pedra de gelo e coloco para cozinhar, tá? E ele sai do gelo, do sólido para o gasoso, é um processo de sublimação. E do gasoso para o sólido é ressublimação. Cláudio, tem como transformar do gás para o sólido? Tem sim, certo? Eu consigo fazer no laboratório, tá? Com as vidarias decorrentes e necessárias esse processo, tá? E por último, o gasoso, que é quando ele sai do gasoso para o líquido, ele condensa, tá? E quando ele vai do líquido para o gasoso, ele vaporiza, o processo de vaporização, ok? Vindo para cá, concluindo, né? Ele fala aqui um pouco o seguinte: a vaporização pode ocorrer de 3 formas: evaporização, certo? Ebulição e calefação. O que mais importa aqui é a ebulição, certo? Que é quando a água, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. O que é que acontece? Essa ebulição aqui, a água está no processo de 100 graus Celsius, certo? Ela começa o quê? A ebulir, ela começa a virar gás, tá bom? E aqui a gente tem alguns gráficos, tá? De substância pura e substância comum, onde ele mostra, certo? Que numa substância pura, uma certa temperatura, dependendo do tempo, tá? Dependendo do que a gente está vendo, vai sofrer algum tipo de alteração. Que tipo de alteração? A água vai evaporar no mesmo tempo e na mesma temperatura que o álcool? Não, tá? Aí aqui tem uma substância pura. O que seria substância pura? Água, líquidos, tipo oxigênio líquido, nitrogênio líquido e misturas comuns. Imagina, água com açúcar, água com sal. O tempo é diferente, tá bom? Beijo, essa aqui foi a aula de estados físicos da matéria, tá bom? Eu vou colocar esse exercício aqui, tá bom? Para vocês responderem e me mandar, tá beleza?